Oi, está começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? Coletivo feminista faz as dificuldades o florescer das esperanças. Vamos saber como surgiu a horta comunitária e cozinha solidária. No Pará, Centro de Educação Neo-Humanista mostra outro jeito de ensinar. Partiu São Petersburgo, a capital do jazz na Rússia. E é claro que também tem receita no programa. É isso e muito mais, se liga que o Bem Viver está só começando. São nos dias de tempestade intensa, quando as árvores caem, o vento leva tudo pela frente, que uma semente voa e se esconde debaixo da terra. Ela fica ali, protegida, esperando o sol voltar a brilhar e as condições serem propícias para ela crescer e se tornar mais uma vez aquela árvore frondosa, agora mais forte, preparada para um próximo vendaval. Essa é a mesma trajetória que um grupo de mulheres construiu lá no Rio Grande do Sul. Quando chegou a pandemia, em 2020, elas criaram uma horta comunitária para apoiar, proteger a própria vizinhança. A ideia deu tão certo que só cresceu mesmo com a chegada de outra tempestade, no caso, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. Foi nesse momento que elas construíram uma cozinha solidária que segue firme e forte, combatendo a fome e alimentando a esperança. Do Rio Grande do Sul, a nossa repórter Clara Aguiar conta pra gente. Fruto da Marcha Mundial das Mulheres, a Horta Comunitária Periferia Feminista do Morro da Cruz foi criada em 2021 em meio à pandemia da Covid-19, diante do agravamento da insegurança alimentar. A iniciativa é gerida pelo coletivo Periferia Feminista. A horta tem por objetivo promover a autonomia das mulheres, fortalecendo laços comunitários e criando oportunidades de atuação conjunta. Plantar semente e semear, essa soberania alimentar, essa agroecologia, essa autonomia e essa organização do coletivo, de um coletivo aqui com mulheres aqui do Morro da Cruz. Então a gente começou a fazer essa horta, que é hoje o estado que ela tá é esse, Já foi N configurações, já foi bem pequenininha, conforme a gente foi conseguindo doações, foi conseguindo se envolver em projetos, buscar outras parcerias e alianças, Quem está no cotidiano, no dia a dia, é a Marcha Mundial das Mulheres, é o coletivo Periferia Feminista, mas é uma série de várias organizações, ONGs, grupos de Porto Alegre, mas também nacionais e internacionais que fomentaram e que fomentam essa transformação, Em 2024, diante das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, a horta comunitária se transformou em uma cozinha solidária para atender às demandas da comunidade. E em maio de 2024, aconteceu aquela fatalidade, a pior tragédia ambiental e criminosa também, que nosso estado sofreu. E foi nesse período que a nossa cozinha abriu as portas para a comunidade no geral. Então a gente iniciou esse processo de acolhimento aqui na nossa cozinha dessas famílias, a produção de marmitas. Nós recebíamos também marmitas de outras cozinhas, como a Cozinha Solidária da Azenha, que nos apoiava com uma parte dessas marmitas. E ao longo desses meses ali, nós fizemos a distribuição de cerca de 1.000 ou mais marmitas ao dia para essas famílias. Então, nossa cozinha, desde maio do ano passado, seguiu aberta, nós não fechamos. Mudou a configuração também do projeto e da ideia, desse espaço da nossa cozinha, e nós seguimos atendendo a nossa comunidade. Estou aqui desde a enchente de maio, fizemos mais de 1.500 marmitas para dar para o povo da rua, das periferias, as pessoas que estavam ajudando as moradias com as outras pessoas. Daí comecemos numa cozinha bem pequenininha, improvisada, que não foi nem inaugurada. Agora temos com toda essa cozinha aqui, projeto que vai ser crescer para ajudar a manter toda a cozinha e todo o povo que precisar de alimento. Muitas moradoras do bairro encontram no cultivo uma forma de empoderamento, ao mesmo tempo em que garantem alimentos frescos para suas famílias. E aqui nós plantamos tanto para nós
como também para a cozinha, temperos, hortaliças, verduras. A manutenção da horta e da cozinha solidária é realizada em conjunto com a comunidade. Minha função mesmo é na horta, de plantar, colher, limpar. E que nem a André falou, nosso chão é aqui plantar as verduras, legumes para manter a cozinha. Além de fornecer legumes, verduras e temperos frescos, a horta é um espaço de acolhimento e segurança para a comunidade local. Um espaço de acolhimento, um espaço seguro para mulheres, crianças, adolescentes. E hoje aqui a gente tem muitas crianças que circulam aqui na nossa horta, né? Então a gente tem uma ação conjunta também com a escola municipal aqui do território, que é a Escola Morro da Cruz. Nós fazemos inúmeras atividades e rodas de conversa, porque não é só o plantar, não é só o preparar a comida, né? É um espaço também onde a gente debate e luta por direitos. Aqui no Morro da Cruz a gente sofre há muitos anos com a insegurança hídrica, né? Muita falta de água, inclusive nos momentos de muito calor, né? Em momentos de calor extremo, há o racionamento de água aqui na periferia. A gente tem relatos aqui de residências que ficaram mais de 60 dias sem água na torneira. Então isso também atravessa muitos nossos debates aqui, a mobilização e a nossa organização popular e das mulheres dentro desse espaço, nessa luta nossa constante por direito e dignidade também dentro da periferia. Muito lindo esse feijão. Agora que está todo mundo com os olhos, ouvidos e estômago bem atentos, chegou a hora de conquistar o coração com mais uma receita afetiva, sempre dela, da nossa chefa Rema Soto. Hoje ela explora sabores com um agridoce de beterraba. Brilha, Rema! Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Juntos de novo, mas hoje com uma receita genial. Agridoce de beterraba. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 2 beterrabas, 240 ml de água, 200 ml de vinagre branco, 200 gramas de açúcar, um pau de canela, uma florzinha de anis estrela. Então, para essa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer é descascar nossa beterraba. Aí, essa casca você não joga, tá? Você pega essa casca, coloca no liquidificador com 3 limões, 2 colheres de açúcar e faz uma limonada. Pronto. Aí a gente quer que toda a nossa beterraba ela cozinhe uniformemente, então a gente fica de olho para cortar ela. Para ela não bambar desse jeito aqui, eu vou fazer um cortezinho para ela ficar em pé. Aí eu controlo o corte. Tá vendo que ele tá parecido? A gente coloca nossa beterraba na panela. Ela vai se cozinhar sozinha aproximadamente por 1h30. Beterraba. A gente coloca água, o vinagre, o açúcar e nossas especiarias. Vou colocar o timer por 1h30. Vamos tampar. Agora é só aguardar. Olha como ele ficou. Já ele está temperatura ambiente. Olha essa cor. Tá perfeito. Você consegue comer ela sozinha, deliciosa, geladinha, ou com alface, ou com brócolis, como você quiser. Eu tenho um brócolis aqui que eu cozinhei, não comi todo, mas agora eu quero fazer essa combinação. Olha, ela fica bem molinha e bem suculenta.
A gente às vezes acha que um vegetal tem só um jeito de fazer. Experimenta esse daqui, testa para ver se você gostou. Ele pode ser ralado, ele pode ser cozido, ele pode ser bolo, ele pode ser suco com a casca. Tudo isso é possibilidade com um ingrediente só. Mas se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef, Chef de Restaurante e compartilha comigo. Uma delícia! E hoje nosso voo rumo a norte vai desembarcar em Ananindeua, segunda maior cidade do Pará, vizinha a Belém. Mas para contar essa história a gente precisa saber um pouquinho da cultura budista. Se prepare para conhecer o Centro de Educação Neo-Humanista, que prepara as crianças não pelo bem-estar só delas, mas pelo bem viver com toda a sociedade. Quem conta pra gente é nosso repórter Heraldo Paulino. Fundada por comunidades que ocuparam terrenos às margens do antigo Dixão do Aurá, que atendia a Grande Belém, o Centro de Educação Neo-Humanista de Ananda Marga, ou Senhamar, é uma experiência que nasceu da luta por políticas públicas, como explica uma das fundadoras do projeto, Lúcia Rodrigues. Na década de 90 era bem nu e cru mesmo, assim, não tinha serviço público aqui dentro da comunidade, nem escola, nem posto. Não só dentro da comunidade, como também na redondeza toda, né? A única coisa que tinha era as famílias de catadores procurando sobreviver na catação de material reciclável no lixão do Aurá. Adivinhe quem eu sou? Construído pela e para a comunidade Moara, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, o projeto desenvolve a chamada educação neo-humanista, com base na filosofia budista da monja Ananda Marga, que, segundo Lúcia, traz viés mais próximo da comunidade. Foi uma adesão pessoal e uma adesão também coletiva de trazer essa proposta, né? E eu gostei muito da proposta neo-humanista, porque ela trabalha uma educação integral e ecológica, né? Todas as ações da prática neo-humanista proporcionam, né, à criança uma educação integral e integrada, né? Valoriza muito a natureza, o bem-estar da natureza também, não só do ser humano. O monge da filosofia Ananda Marga, Dada Nivedânanda, também explica. Ananda Marga, o lema é autorrealização e serviço à humanidade, porque nós, a espiritualidade não deveria andar acoplada com o serviço social, porque a espiritualidade é amor, é solidariedade. Você pode praticar no campo, por isso que temos esse projeto aqui. O mestre mesmo desenhou vários projetos, né, que podemos fazer, como praticantes espirituais, como servidores sociais, no campo da educação, no campo da saúde. O Senhamar, que é mantido pelas famílias da comunidade por editais, possui uma escola de educação infantil e a biblioteca comunitária Moara, além de ofertar serviços à comunidade, como aula de balé, yoga, contação de histórias e outros festejos culturais. Quem explica mais sobre o projeto da biblioteca é a monitora voluntária, Lilian Smith. O trabalho na biblioteca é uma motivação para as crianças, porque além de sair da escola com a pedagógica que eles estudam lá, né? Então aqui eles vêm, paralelo com a escola, fazer parte de uma vida assim mais com aprendizado aleatoriamente, né? Sai da rotina escolar e vem para a biblioteca conhecer o mundo literário, com livros, brincadeiras pedagógicas. A partir daí, né, o mundo deles será bem melhor com a leitura, porque hoje está muito preso em telefones, em jogos, né, no celular. Foi assim que a voluntária na escola, Manu Frazão, se apaixonou pelos livros. Quando eu vim aqui, eu entrei e fiquei admirada, né? Uma biblioteca pra cá, assim, é bem escondidinho. Falei, nossa, uma biblioteca aqui. Só que eu não me interessei de primeira, né? Eu só brincava por aqui com os meninos, mas eu não me interessei tanto assim. Eu só fui me interessar quando eu realmente conheci o projeto. Tinha leitura aqui também,
Aí falaram para me ler um trechinho, eu não consegui ler direito, que a leitura era muito ruim. Aí elas falaram, né, pra mim, comecei a me apresentar um bocado de livro, eu comecei a ver, comecei a me interessar. Primeiro eu via, olhava, depois eu largava. Aí eu comecei vendo os daqui, me interessei quando eu vi o bem dali. Aí eu vi sobre a África, que eu achei muito interessante. Depois vi sobre os indígenas. E aí comecei. Eu não gostava muito dos livros grandes, né? Agora eu já gosto. Que eu gostava muito de imagem. Que pra pessoa começar a ler, né? Aí eu me interessei muito. O projeto desenvolve não só a leitura e a educação das crianças, mas também fornece alimentação saudável. Detalhes que para Neidiane Farias, mãe dos alunos, Gustavo e Gabriel Santos, fazem a diferença. Diferente das outras escolas, né? Como na alimentação, na educação também, na saúde das crianças. Aqui tem biblioteca também, né? Tem escola que não tem, né? Acho muito bom mesmo. Que maravilha, gente! Sem dúvida alguma, a educação é um forte do nosso povo. Para provar isso, a gente vai agora para São Paulo, para o interior do estado, em Hortolândia, conhecer um cursinho popular que também é um grupo de astronomia aberto para todos. Quem conta pra gente é Maria Rocha. Oi, meu nome é Maria e atualmente eu sou educanda do cursinho de educação popular Flor de Maio. O coletivo Flor de Maio atua há mais de 10 anos na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, e hoje tem como sua principal atividade o cursinho pré-vestibular, que busca auxiliar e preparar jovens e adultos periféricos para ingressar nas universidades do Brasil. E além disso, também temos outros projetos, como por exemplo o GAP, que é o Grupo de Astronomia Popular, que busca trazer observações e conhecimento para toda a população da cidade. O coletivo Flor de Maio é muito mais do que só um cursinho, do que só um grupo de astronomia. O Flor de Maio é um movimento, um ato político, um ato de resistência e que a gente convida vocês para conhecer os nossos trabalhos. Peço para que vocês nos sigam nas redes sociais, @Coletivo Flor de Maio, e espero que vocês gostem do nosso trabalho. Fala-se que os russos são um povo fechado. Dizem pouco, claro, são muito educados, mas digamos que poupam nas palavras. Há quem diga que é por conta do frio da região que se reflete na personalidade das pessoas. Olha, eu nunca fui, não posso dizer, mas uma coisa é certa. Se tudo isso for verdade, sabe-se qual é a chave para abrir o coração de qualquer russo. É o jazz. Embora o ritmo tenha sido criado nos Estados Unidos, em Nova Orleans, foi em São Petersburgo que ele deslanchou e se consolidou mundialmente. Diretamente da Rússia, Serguei Monin conta isso pra gente. No dia 30 de abril é celebrado o Dia Internacional do Jazz, e hoje vamos conhecer a cena de jazz da cidade russa de São Petersburgo, que já foi considerada como a capital do Dia Internacional do Jazz em 2018, título criado pela Unesco em 2011. Em São Petersburgo existem diversos clubes, bares, salas de concerto, espaços dedicados exclusivamente ao jazz. Há uma cena vasta de músicos de diferentes gerações que alimenta a difusão desse estilo pela cidade, tornando Petersburgo um epicentro do jazz no país. Mas além disso, aqui a própria identidade cultural de São Petersburgo se conecta com alguns dos fundamentos do jazz enquanto forma de arte. O compositor e músico Konstantin Razanovich explica essa herança cultural de São Petersburgo. Pedro I construiu essa cidade especialmente para que fosse uma capital da cultura. Houve um tempo em que São Petersburgo foi a capital cultural europeia e até mundial no século XIX, sendo uma cidade líder, e a Rússia era líder na Europa, sobretudo depois dessas guerras, quando todos os artistas queriam chegar em São Petersburgo, porque é onde tudo acontecia de um jeito para que a cultura crescesse. E essas pedras ainda permanecem na base da fundação de São Petersburgo. Por isso, é uma cidade tão cultural, porque é inescapável uma quantidade tão grande de museus, salas de concertos, teatros, e é lá que viviam as pessoas que atuavam com tudo isso. Ou seja, uma grande quantidade desses atores, músicos, compositores, pintores, quando eles habitam o mesmo espaço, isso vai se ampliando.
foi sob essa herança cultural que o jazz foi se desenvolvendo na cidade na segunda metade do século XX e no início do século XXI até os dias de hoje. Um dos exemplos da força desta expressão artística em São Petersburgo é o fato de que a cidade abriga a única filarmônica do mundo dedicada exclusivamente ao jazz. Fundada em 1989, a Jazz Filarmônica de São Petersburgo possui uma orquestra própria com um vasto repertório que se apresenta regularmente na casa, além de ter 2 salas de concerto que recebem uma grande variedade de artistas e conjuntos musicais da Rússia e do mundo. É o que conta a produtora da Jazz Filarmônica de São Petersburgo, Polina Koryagina. A Filarmônica de Jazz, onde nos encontramos agora, foi inaugurada em 1º de janeiro de 1989, através da ideia de David Golosheki, artista popular da Rússia, músico multi-instrumentista, que deu uma enorme contribuição para o desenvolvimento do jazz em Leningrado e em São Petersburgo. A Filarmônica foi desde o princípio aberta como uma instituição para ser um lugar não só da promoção do jazz como uma forma de arte séria, mas também como um lugar onde as pessoas podem ouvir estrelas da cena de jazz mundial, músicos da cena de jazz local e também conhecer as diferentes formas e direções do jazz, desde o jazz antigo e mainstream até o jazz de vanguarda. Mas se hoje a cidade possui uma rica cena que reúne diversos espaços dedicados ao jazz e uma grande quantidade de músicos dedicados ao gênero, isto acontece graças a um legado que remete ao século passado, com os precursores deste movimento no país ainda no período soviético. A Jazz Filarmônica de São Petersburgo abriga um pequeno museu sobre a história do gênero na cidade, homenageando os principais artistas que ao longo do século XX contribuíram para que esse estilo musical se tornasse uma marca da tradição cultural de São Petersburgo. Aqui se encontra o Museu do Jazz, representando o desenvolvimento do jazz em Leningrado em diferentes épocas, diferentes materiais de arquivo e fotografias. Essa parte é dedicada a um acontecimento muito importante na história do jazz em Leningrado, que foi o encontro entre os músicos da orquestra do Duke Ellington com os músicos de Leningrado. Aqui, inclusive, podemos ver uma foto de uma jam session que aconteceu em 1971, na qual participaram juntos o nosso diretor artístico, David Golosheki, e o Duke Ellington. Os músicos se encontraram nessa jam session, na qual aconteceu uma sessão de improvisação. E depois desse acontecimento, muitos anos depois, quando foi inaugurada a Filarmônica de Jazz, uma das nossas salas de concerto foi nomeada em homenagem a Duke Ellington e em homenagem a esse encontro histórico. E hoje essa segunda sala da Filarmônica se chama Duke Ellington Hall. É interessante notar que o florescimento do jazz na cidade no século XXI acontece em meio à dissolução da União Soviética e à crise dos anos 90 no país. O músico Konstantin Razanovich comenta a importância dos pioneiros do jazz em São Petersburgo para impulsionar essa espécie de frescor e novidade na vida da cidade, tão presente na história da cultura do jazz. Há uma enorme quantidade de agentes da cultura, professores em Petersburgo, que por diversas maneiras formam e educam os músicos. E aqui no meio do jazz é uma quantidade enorme de pessoas assim. Davi Simeonovich Goloshonki, além de músico, ele também é um ideólogo, uma espécie de motor para a frente, e ele com certeza movimentou o jazz na cidade. Mas hoje podemos dizer que não foi só o movimento do jazz, mas se promoveu uma nova forma de pensamento, uma nova forma de apreensão deste mundo, de consolidação deste universo. O jazz nasceu como uma manifestação artística popular do encontro da cultura africana com a europeia entre as comunidades negras em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Depois disso, o jazz conquistou o planeta e hoje é uma expressão artística difundida no mundo inteiro. Já a cidade de São Petersburgo foi fundada pelo czar Pedro o Grande em 1703 para ser justamente a abertura da Rússia para a Europa e uma janela para o desenvolvimento e a modernização do país. E é essa espécie de vocação cosmopolita fazendo uma ponte entre a tradição e o moderno que faz com que, em pleno século XXI, São Petersburgo seja um terreno fértil para a continuidade da força do jazz como uma expressão artística. O mais importante não é reproduzir o jazz de outro lugar, mas esse apelo de que nós queremos, nós podemos por nós mesmos. Isso é importante, é uma manifestação da vontade, e isso formulou em certa medida uma camada cultural.
O jazz realmente representa uma camada cultural de Petersburgo. São Petersburgo é uma cidade de pessoas muito sensíveis, e o jazz é uma música que também permite você ter uma espécie de experiência coletiva, porque em geral as pessoas em São Petersburgo são muito fechadas, cada um na sua, são introvertidas, e o jazz é algo para o qual você pode se abrir. Então, portanto, o jazz exerceu um grande papel e exerce até hoje como um fenômeno musical. Как музыкальное явление, да? Maravilha, então. E se você quiser saber mais, ouvir mais sobre toda essa história, pode procurar o documentário Petersburgo, Cidade Improviso, que está disponível na plataforma vimeo.com. Minha gente, por aqui fica a edição do Bem Viver de hoje, não sem antes agradecer demais a sua companhia. Se quiser mandar um recadinho pra gente, anota nosso número, é 11 999 229623. Outro lembrete é que de segunda a sexta-feira nosso programa tem uma versão em podcast, trazendo entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando, hein? Até lá! Tchau, tchau!